alguns princípios importantes que a gente precisa assimilar para a gente poder cobrar esses valores maiores que são baseados no valor que eu posso gerar para o cliente, né? Então, o primeiro princípio que a gente tem que assimilar é que o consultor ele tem que resolver as necessidades do cliente. O que é necessidade do cliente? A necessidade do cliente, ela pode ser um problema que ele tem. Além do problema, pode ser também um objetivo que ele precisa alcançar. Por que eu estou falando isso? Que isso é um princípio para a gente poder cobrar mais alto. A gente entender que o cliente tem uma necessidade e que a função do consultor é resolver essa necessidade. Porque a consultoria, ela nunca pode ser vista como um produto que a gente compra na prateleira do supermercado. Então, por exemplo, você vai lá no supermercado, olha para o produto na prateleira, pode pegar o produto, examinar, né, ler a embalagem e decidir se compra ou não compra. E ele já está pronto, você não tem como mudar aquele produto. Se você quiser comprar, você vai comprar exatamente do jeito que ele é, né? A consultoria, ela não pode ser assim. Não é você fazer, por exemplo, eu vou montar o meu serviço de consultoria, passo a passo o que ele é, como que ele vai ser, e aí eu vou vender para o cliente e vou chegar lá no cliente e dizer, olha, eu tenho esse serviço assim, 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 e eu quero te oferecer, vai ser bom para você, compra aí. Não é assim. Porque primeiro eu tenho que saber a necessidade do cliente, né? Entender a necessidade do cliente. Quando o consultor, então, ele consegue resolver a necessidade do cliente, o cliente ele começa a olhar para o consultor e ver nele valor, né? Ver que ele, poxa, esse cara é capaz de vir aqui, entender o problema que eu tenho, saber exatamente o que eu preciso e propor uma solução que vai assim ao encontro dessa necessidade e trazer para mim solução para essa necessidade, seja lá um problema ou um objetivo, né, que o cliente tenha. O segundo princípio, e talvez seja o principal, né, para a gente poder cobrar melhores preços e gerar valor para o cliente, é a gente conseguir gerar relacionamento de confiança com o cliente, né? O consultor precisa disso. A consultoria é um serviço de confiança, não é uma coisa que o cliente contrata assim de qualquer jeito na internet, por exemplo, vai lá que tem um anúncio, clica e compra e contrata o consultor, mas ele precisa de alguma forma ter confiança no consultor. Por que ele precisa disso para poder contratar o consultor? Por 3 pontos principais. Primeiro, porque é o que a gente chama de assimetria de informações. O consultor ele tem uma informação a mais que o cliente não tem. Por isso que o cliente está contratando o consultor, porque ele não conseguiu resolver aquele problema, né? O cliente não conseguiu resolver aquele problema, ele então contrata um consultor que tem um conhecimento a mais, que tem um entendimento de uma área que ele não conhece, então ele contrata para atender a sua necessidade, né? Então, quando o cliente está nessa situação que ele não tem um conhecimento que o consultor tem, o cliente fica numa situação de estar um pouco na mão do consultor. Imagina, quando você está na mão do outro, você precisa confiar naquilo que ele está falando. E a outra coisa também que faz com que o cliente precise ter confiança no consultor antes de contratar é que ele vai expor as fragilidades dele, né? Então, imagina, ele tem um problema na empresa, para ele resolver aquele problema, ele vai ter que expor, às vezes, coisas frágeis da empresa. Expor alguns problemas da empresa que ele não gostaria que saísse dali, né? Que o público maior ficasse sabendo, né? Então, ele vai ter que confiar que esse consultor não vai divulgar as informações dele, que vai ser discreto o suficiente para lidar com aquelas informações sensíveis, sem expor a vida dele. E além da questão de expor, né, para fora, é a questão também dele se sentir à vontade. É difícil pra gente, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano se sente desconfortável em expor fragilidade. Você só faz isso com quem você confia, não é verdade? E o terceiro ponto também que ele precisa, né, para ter confiança no consultor, é que ele tem que sentir também que o consultor ele vai zelar pelos interesses, né, do cliente, né? Então, quando o cliente se depara com um consultor que nitidamente está ali
com interesse único e exclusivo de vender consultoria, o cliente começa a olhar assim, peraí, esse cara só está pensando nele, só está pensando em ganhar o peixe dele e vender o serviço dele, ganhar o dinheiro dele, mas ele não está preocupado comigo. Ele precisa também perceber que o consultor está realmente interessado nele, né, no cliente, está interessado em resolver o problema dele, que na hora de fazer a consultoria, ele vai colocar os interesses do cliente em primeiro lugar, que ele não vai tentar fazer um serviço qualquer só para inglês ver, né, como diz, para ganhar o dinheiro dele, poder faturar e ir embora, mas ele vai tentar fazer o melhor que ele puder para poder entregar resultado para o cliente. Esse tipo de linguagem, né, esse tipo de comunicação gera conexão com o cliente e gera uma empatia, né? E aí o cliente começa a sentir realmente confiança no consultor e isso faz com que ele não fique tão preso ao preço da consultoria. Ao ponto de ele, se ele tiver duas propostas, né, a sua e a de outro consultor, que tenha talvez até, o outro consultor tenha talvez até uma competência maior, né, que você ou seja mais famoso, né, tenha mais nome no mercado, mas o fato de ele ver em você, sentir em você confiança e sentir à vontade com você, porque o seu relacionamento com ele não fez ele se sentir mal, mas pelo contrário, fez ele se sentir à vontade de expor as fragilidades dele, ele vai estar disposto a pagar mais para você do que para esse outro consultor.